Olá pessoal, hoje gravando então mais um vídeo para o canal, no meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor. Desta vez trazendo mais um assunto que me parece interessante para muitos entenderem o que é a espiritualidade com embasamento, podemos dizer, de certa forma científico, já que as questões da física quântica muitas vezes mostram toda uma realidade sutil, mesmo sem querer. Diz que os cientistas, com raras exceções, não consideram o aspecto espiritual, o aspecto transcendental da vida, e portanto eles nem abordam o tema, né? Exceto alguns raros, como o físico Amit Goswami, o Fritjof Capra, enfim, alguns pesquisadores, né, da área da física que abordam esse lado mais transcendente. Então, o que é a física quântica, basicamente, né? Só para vocês entenderem um pouco do que trata, para aqueles que são mais leigos no assunto. Física quântica, também chamada de teoria quântica ou mecânica quântica, é um ramo da física que permite descrever o comportamento e interação da matéria com campos de energias no nível das partículas subatômicas, como os fótons, prótons, neutrinos, etc. Então, essa definição bem simples mostra que o universo todo é formado por pura energia. Energia essa que existe em toda parte. A física quântica considera esse conceito. Não existe matéria. Tudo que existe no universo são campos de energia, são energias que se manifestam em diversas formas e que às vezes, quando a frequência dessas energias baixa, quando existe uma formação específica dessas subpartículas, vai formar aquilo que nós conhecemos como plano físico ou matéria. Então, nesse pequeno esquema aí simples, aparece os elétrons, representados aqui por essas bolinhas aqui que giram ao redor desse núcleo. E os elétrons são partículas com carga negativa e com uma pequena massa. E o núcleo de cada átomo, e os átomos são um aglomerado dessas subpartículas, os núcleos são formados pelos prótons e pelos nêutrons, que também, os nêutrons não têm carga, mas têm massa, e os prótons têm carga positiva. O fato dos elétrons terem carga negativa girando ao redor do núcleo, com carga positiva por causa dos prótons, faz com que haja um equilíbrio entre polaridades, coisa típica também da natureza superior, onde tudo existe, tudo vibra em função de um equilíbrio constante. Então, dentro desse núcleo existem outras tantas subpartículas que são importantes e que formam também aquilo que poderíamos dizer um átomo, e um átomo é totalmente imperceptível aos nossos olhos, à nossa percepção dos 5 sentidos. O que a gente percebe são aglomerações de átomos, esses átomos formados por essas subpartículas, e essas subpartículas formadas por outras tantas subpartículas.
como os quarks, chamados pelos cientistas. Então esse aglomerado é incrível, é fantástico, inclusive os astrofísicos falam da matéria escura que existe no universo, eles falam matéria escura por se tratar de campos de energias que não são perceptíveis ainda pela instrumentação da ciência atual, instrumentação terrestre. E o que acontece? Essa matéria escura, eles dizem que é algo que constitui em torno de 95% do que é o universo. Então, automaticamente, 5%, segundo os cientistas, e que é de fato, né, quando a gente entra no campo da espiritualidade, apenas 5% do que existe no universo é conhecido. Então, automaticamente, eles falam, sem querer, da existência de campos mais sutis. E o que são esses campos mais sutis? É justamente a vida espiritual, a vida extrafísica, a vida não material, onde tudo existe, tudo é a matriz do mundo material. Então, o plano espiritual, esse que tantos duvidam que exista, esses que tanto falam que precisam de comprovações científicas para acreditar, para aceitar a ideia, na verdade justamente a física quântica que explica a existência desses planos sutis, desses campos de energia sutis. Então, na verdade, as energias estão sempre fluindo através dos nossos chakras, os chakras pertencem aos corpos sutis, e as ligações dos chakras com as nossas glândulas endócrinas e nosso sistema nervoso é que vai fazer com que o corpo físico se mantenha vivo, se mantenha em atividade enquanto o ser está encarnado, enquanto o ser está se manifestando no corpo físico. Após o corpo físico sucumbir, o ser perde esse corpo físico e passa a existir na outra dimensão, na dimensão mais sutil, na dimensão que não é ainda perceptível pela instrumentação científica atual, porque ainda é muito atrasada se nós considerarmos a tecnologia e o conhecimento que existe nos planos sutis. Então aqui eu botei a fórmula famosa do Einstein, só um pouquinho. Então a famosa fórmula do Einstein, do E igual a m vezes c ao quadrado, que significa que a energia é igual a massa, matéria, que sendo colocada a velocidade da luz ao quadrado se torna pura energia. Então essa é a fórmula básica do Einstein, famosa, que em síntese explica o universo, pelo menos parte do universo, aquele que a ciência conhece, e que entra no campo justamente das subpartículas e do universo inteiro onde vivemos, né? Então, eu particularmente não consigo achar uma lógica, uma coerência, nós considerarmos apenas o lado material da vida, o lado manifestado e perceptível pelos 5 sentidos nossos, e desconsiderar todos os aspectos que são mentais, emocionais, que são abstratos e que são energéticos. Então, como interfere essas energias do universo em nós? Como interfere a existência
no nosso dia a dia dessas subpartículas, como elas agem, como elas atuam. E na verdade a gente vê a ilusão de uma estrutura material formada por todas essas subpartículas e que nós, com o corpo físico, interagimos com elas. Mas é uma ilusão porque existe a ideia de que todo esse mundo material é denso, é perceptível, mas apenas pelos nossos 5 sentidos físicos. Se nós entrarmos na percepção extrafísica, através da sensibilidade, da percepção extrasensorial, vamos entrar num outro mundo, um mundo que na realidade é matriz do mundo material, é um mundo principal, é um mundo na qual terminamos indo após o nosso desencarne, né? Então, dentro dessa ideia de que no universo todo é energia, como a própria física quântica explica, existe a teoria das cordas, uma das teorias da física quântica que eu quis trazer para mencionar para vocês, porque acho muito interessante, onde nessa teoria eles consideram a possibilidade de que o universo seja formado por várias dimensões. Por isso a teoria das cordas, ter esse nome, a teoria das cordas, essas várias dimensões seriam formadas por vários segmentos de partículas, entre aspas, cordas, partículas de energias que se manifestam sob efeito de algum campo de energia de uma forma ou de outra, ou seja, essas outras dimensões que muitos falam que os próprios físicos falam que pode existir 11 dimensões diferentes, vem a fechar com a ideia de todas essas manifestações filosóficas e até, por que não dizer, religiosas, principalmente do Oriente, de que existe um plano sutil, existe um plano espiritual, existe uma vida espiritual. Então a teoria das cordas, que é uma das áreas da física quântica, tenta explicar que existem essas outras dimensões vibrando simultaneamente com a dimensão física, com a dimensão tridimensional. Então essas cordas, esses segmentos de subpartículas vibrando de uma maneira ou de outra, segundo inteligências superiores. Aí, é claro, é um conceito que eu estou falando agora espiritual e não da física quântica. Essas subpartículas vibrando sob o conceito, sob a inteligência de seres mais evoluídos, vão formar uma outra dimensão, a dimensão espiritual, a dimensão sutil. Por isso que eu falo para vocês que existem centros intraterrenos, que existem colônias espirituais, que existe vida além da morte física, que existem corpos sutis, que existem chakras, que existe a reencarnação. Não são conceitos meramente religiosos, como muitos pensam, ou simplesmente místicos. São, na verdade, conceitos que se referem ao outro lado que não é perceptível pelos simples sentidos físicos, né? Então, para vocês verem que o nosso universo é gigantesco, é maravilhoso, não sabemos praticamente de nada do que existe realmente, temos um conhecimento muito limitado, mesmo abordando o lado espiritual, nosso conhecimento aqui, desde o plano material, físico, é muito ínfimo, né? Muito pequeno. Aqui uma foto que esses dias eu, pesquisando energias, tirei de um site.
Existem alguns fenômenos que estão acontecendo bastante seguido e que chama bastante atenção da população em geral, onde ele se manifesta. Tanto é que agora está sendo mais divulgado. São os chamados pilares de Sol, ou pilares do Sol. Por quê? Porque eles são justamente como pilares de energia que se manifestam num determinado lugar. Aqui vocês podem ver nuvens de chuva, de tempestade, com um raio se manifestando bem na hora que foi tirada a foto. Isso foi na Grécia. E o que a gente vê? Claro, muitos poderiam dizer, existe o Sol está aqui acima das nuvens e ele está emanando fachos de luz. Mas vocês observem que interessante que é um facho de luz forte, tirando o raio que está aqui, né, como descarga elétrica. E existe também algo também aqui para o lado esquerdo, não sei se vocês vão conseguir ver, parece um leve arco da mesma cor desse pilar. Então o que seria isso numa explicação mais aprofundada? Não são meros raios do Sol por entre as nuvens, como nós vamos ver em outras fotos também. São, na verdade, energias vindas dessas inteligências superiores e que estão trabalhando, estão fazendo alguma função, atuando nesses campos de subpartículas que são canalizadas por essas inteligências e que fluem com determinada função, até como eu já falei para vocês, o trabalho das naves intraterrenas, extraterrestres, das colônias espirituais que estão constantemente fazendo trabalhos nessa humanidade, ajudando de várias formas. Então a gente pode perceber que são, no mínimo, fenômenos interessantes, né? Essa foto aqui foi tirada na Venezuela, como é chamado em inglês Sun Pillar, os pilares de Sol. Vocês veem que aqui já é bem mais escuro, está bem mais escuro, e no entanto tem essa energia bem forte aqui, vertical, uma energia avermelhada. E por que só essa energia aqui? Se é do Sol, por que não existem outros raios, que nem a foto anterior, fluindo para os lados, se espalhando para os lados? Então são tudo evidências que mostram essas energias superiores atuando no planeta, fazendo a transmutação das energias densas que existem, que a humanidade gera todos os dias, a todo momento, constantemente, energias densas, que o plano superior, esses seres de maior inteligência, todos unidos nas colônias espirituais dos centros intraterrenos, as naves desses centros intraterrenos, dessas colônias, passam a atuar para ajudar a modificar a estrutura material, inclusive, e energética do planeta. Isso é uma constante cada vez mais se intensificando. Essa foto aqui foi tirada então do Japão. Aqui vocês veem vários pilares, entre aspas, né? Vários fachos de luz, evidência de que tem alguma nave acima deles pairando e que não aparece evidente, registrada pela foto, né? No entanto, aparecem as energias que ela emana. E por que aparecem as energias que ela emana? Porque provavelmente essas energias estão vibrando numa frequência mais baixa, numa frequência mais densa, para fazer a sua função aqui no plano físico.
Então a nave está numa dimensão mais sutil, ela está desmaterializada, ela está sutilizada, vibrando numa frequência mais alta. E se essa nave estivesse nesse momento que foi tirada a foto, emanando energias mais sutis, de maior alta frequência, de frequência bem mais elevada, então certamente não pareceriam visíveis aos olhos humanos, nem tampouco na fotografia. Então são tudo questões de frequências altas, frequências baixas, frequências que se manifestam conforme a necessidade, não para bonito, não é para chamar atenção apenas. Aqui vemos essa bela estrutura aqui, como dois arcos que se unem e formam uma energia no centro, bem intensa. Então convenhamos também que não é um arco-íris, não é apenas raios do sol, porque o sol está se pondo, como a gente vê aqui no horizonte. E, no entanto, existe essa formação toda de energia, com essa energia no centro, com essa potente energia no centro sendo emanada. Esse arco provavelmente, poderia dizer certamente, a estrutura de uma nave bem definida, né, como vocês podem ver, e essa nave emanando energia em algum determinado lugar com alguma função, com certeza, né? E a pessoa que estava olhando conseguiu tirar a foto, registrá-la de um fenômeno que para a maioria se passa como um fenômeno estranho, um fenômeno curioso, talvez alguma explicação dentro do conhecimento da ciência, como eles dizem, pilares do Sol. Então simplesmente são raios do Sol, mas quando a gente passa a ver com outros olhos mais profundos, com uma explicação diferenciada, uma explicação extrafísica, uma explicação bastante real do que é, né? A coisa toma outro rumo, né? Aqui nas Filipinas, novamente, as colunas de energias emanadas por uma nave ou mais de uma, aí não se sabe exatamente, mas com certeza pode ser uma nave grande ou algumas naves pequenas em vários emitindo essas várias energias. Esses pontinhos mais claros que vocês veem aqui são as estrelas. A pessoa que tirou essa foto, ela tirou numa posição, numa escolha, vamos dizer assim, na máquina, quando são máquinas mais profissionais ou semiprofissionais, que é chamada de exposição B, ou seja, o fotógrafo dispara a máquina apoiada no tripé, porque senão ela treme, a imagem treme, né? A foto sai tremida, então é apoiada num tripé, e quando o fotógrafo aperta o botão do obturador, o que abre a máquina para tirar a foto, o diafragma da máquina, ele vai captar o que? Tudo que está em movimento. Então se essas plantas que saíram aqui estivessem com vento, e elas sacudissem, elas iam ficar borradas, esses galhos ficariam borrados, porque nessa abertura, nessa exposição B, a imagem sai em movimento registrada, né? Ou sai registrada em movimento. Então, como as estrelas estão, aliás, o planeta está em constante mudança rotatória, então, se fosse tirada apenas uma foto comum, esses pontinhos sairiam como simplesmente uma bolinha pequena, que são as estrelas, né?
como uma foto comum, normal. Mas como é em exposição B, então pegou um pouquinho do movimento da Terra em relação às estrelas, por isso que elas saem borradas. Então vocês veem mais uma evidência das energias superiores, as energias sutis trabalhando. Aí também nas Filipinas. Aqui a gente vê na foto anterior basicamente 1, 2, 3, 4, 5 fachos, né, de energia, e aqui a gente vê praticamente 4, 2 bem próximos, né, uma energia mais concentrada, e 2 mais afastados. Aí já é também ao anoitecer. E mais uma vez fica aquela pergunta, se é do Sol, por que essas energias estão vindo de cima, num ponto mais alto, se o Sol já está se pondo, ou talvez até já tenha se posto, né? Esta aqui então é daquelas mais interessantes também, com a exposição B, onde o diafragma fica aberto, como expliquei antes. E aí captando vários fachos de luz, várias faixas de energias. Essa luz aqui mais clara provavelmente é de algum poste de luz mais forte, alguma torre na cidade. Você pode ver que quando aparece a iluminação pública fica essa cor mais clara, menos distinguível. E esses fachos de energia, esses fluxos de energias constantes incidindo nesse momento sobre essa cidade. Aqui mais uma vez os pontinhos que aparecem, que são as estrelas, né? Aqui também bastante evidente. Aí são vários fachos de energias atuando. Muitos poderiam dizer, mas então se são naves, são seres extraterrestres negativos, mal intencionados, que estão sugando energia do planeta, minerais, água ou qualquer outra coisa, como existem teorias por aí que falam, né? Mas imaginem vocês se esses seres extraterrestres com tanta tecnologia, com tanto domínio sobre o aspecto energia-matéria, se eles iam ter a necessidade, se eles iam se prestar a ficar aqui na Terra de um lado para o outro, puxando água, puxando minerais, puxando para as naves deles funcionarem ou para abastecer alguma coisa, alguma fonte de energia. Com certeza isso não tem cabimento nenhum, porque justamente é contraditório. Se eles têm tanto conhecimento, se eles já têm um desenvolvimento tão grande, por que eles iam precisar de coisas tão densas, de coisas tão comuns, percebidas pelo mundo material, por nós, do mundo material, né? Então, se eles quisessem realmente fazer alguma coisa assim, eles fariam de uma forma mais explícita, de uma forma mais óbvia. Muita gente perceberia, e eles já teriam se manifestado as intenções deles, porque esses fenômenos acontecem há décadas, para não dizer séculos, onde existem registros muito antigos da visualização do trabalho desses seres no planeta. Então, mais uma vez evidenciando que o que acontece nesses momentos são justamente essas energias atuando nessa época de transição do planeta, onde a natureza toda está diferenciada, existem inúmeros fenômenos naturais que estão aí acontecendo e que estão modificando toda a estrutura do planeta, está mexendo no comportamento das pessoas, como certamente vocês já notaram. As pessoas hoje em dia estão mais ansiosas,
estão mais desesperadas, aflitas, perturbadas. As pessoas estão bem mais desarmonizadas por qualquer coisa. E os fenômenos da natureza, como a sensação do tempo estar passando mais rápido, o desequilíbrio entre verão, primavera, inverno, outono. Então são vários as catástrofes naturais que estão ocorrendo todos os dias, são percebidas, né? E para finalizar, então, eu coloquei um texto aqui do espírito André Luiz, que é um dos seres que, através da mediunidade de Chico Xavier e de Valdo Vieira, em alguns livros psicografados, conseguiu transmitir muitas informações para nós aqui no plano físico, falando sobre a realidade espiritual, como é essa realidade espiritual. Então, nesse texto diz: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, uma vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado, mais nobres companhias espirituais. Espírito André Luiz. Então, evidenciando que nós temos condições, cada ser, de atrair para si o bem ou o mal, atrair para si a tristeza ou a alegria, a saúde ou a doença, o equilíbrio ou o desequilíbrio, a luz ou as trevas, né? Para refletir bastante, para meditar muito sobre a vida, né? Então é isso que eu queria passar para vocês dessa vez. Se gostarem, apertem o like, se inscrevam no meu canal, aqueles que não se inscreveram. Se vocês quiserem receber a notificação de que eu estou lançando um novo vídeo, apertem naquele desenho que aparece do sininho, ali do lado do like, que daí toda vez que entrar um vídeo novo meu, vai dar um sinal para vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Até mais.